Esta é a história de um amor que nasceu no silêncio sombrio da guerra. Entre uniformes, ordens e segredos escondidos, duas almas se encontraram quando o mundo parecia ruir. Hans Brandt, um jovem soldado alemão, acreditava que sua vida estava destinada apenas ao dever e à obediência. Mas tudo mudou quando, em uma casa imponente de um general, ele cruzou o olhar com uma jovem de gestos suaves e olhar profundo. No coração dessa atmosfera opressora, erguia-se a imponente casa do general Wilhelm Krüger. Suas paredes de pedra cinzenta e imensas janelas não eram apenas símbolos de poder, mas também prisões para aqueles que viviam sob sua autoridade. Entre empregados e soldados que transitavam por aquele espaço, havia uma jovem que se destacava pela delicadeza silenciosa. Heide. Assim era chamada por todos, a empregada dócil e discreta que servia à família do general. Mas aquele nome não era o seu verdadeiro. Guardado as 7 chaves em seu coração, o nome que carregava desde o nascimento era outro. Sarah Rosenfeld, judia. Uma identidade que, se descoberta, significaria sua morte imediata. Cada gesto seu era um disfarce, cada palavra calculada, cada sorriso uma máscara de sobrevivência. Naquela manhã gelada, Sarah caminhava pelo salão com uma bandeja de prata nas mãos. Seus passos eram leves, quase imperceptíveis, e seus olhos mantinham a serenidade treinada pela necessidade de parecer invisível. Servia o general e seus convidados com a destreza de quem já não podia errar. Foi nesse instante que a porta se abriu com força, revelando um homem alto de postura ereta e uniforme impecavelmente alinhado. O brasão da águia em seu braço denunciava sua posição. Era um soldado. Seus cabelos loiros, penteados para trás, refletiam a luz da manhã, e seus olhos azuis traziam a dureza típica dos militares alemães. Seu nome, Hans Brandt. Ele havia chegado para entregar documentos de extrema importância ao general, como parte de sua função no exército. Seu semblante era firme, treinado para a neutralidade, mas algo em sua essência escapava à rigidez militar. Uma humanidade que teimava em sobreviver, mesmo em tempos de brutalidade. Hans entrou no salão e cumprimentou o general com a formalidade devida, entregando-lhe o envelope lacrado. Mas foi ao voltar o olhar que ele a viu. Ela com o cabelo preso em um coque simples, o rosto suave e os olhos claros que refletiam uma doçura quase impossível em meio àquela guerra. No instante em que seus olhares se cruzaram, Hans sentiu algo dentro dele estremecer. Não foi apenas admiração pela beleza. Foi como se tivesse encontrado uma centelha de luz em meio ao caos. Sarah, por sua vez, manteve os olhos baixos, como fazia sempre diante dos soldados. Mas não pôde evitar sentir a intensidade daquele olhar que a atravessava. Ela sabia que qualquer aproximação poderia ser perigosa, ainda mais porque sua vida estava sustentada por mentiras frágeis. E ainda assim, seu coração acelerou. Hans observou-a em silêncio, enquanto ela servia o vinho na taça do general. Seus movimentos eram graciosos, mas havia algo além da graça. Havia uma fragilidade que despertava nele um instinto de proteção. Em um mundo onde todos pareciam endurecidos pela guerra, aquela mulher exalava uma delicadeza que o desarmava por completo. Naquele primeiro encontro, nenhuma palavra foi trocada. Apenas olhares. Mas foi o suficiente para que algo se acendesse. Hans não sabia quem era aquela jovem, mas carregaria sua imagem consigo muito além daquele salão. Enquanto o general falava, Hans, distraído, ainda sentia a presença dela. E Sarah, ao sair com a bandeja, tentava sufocar dentro de si um temor crescente. O de que aquele soldado pudesse enxergar além da fachada de Heide e descobrir a verdade sobre Sarah. Mal sabiam os dois que aquele olhar furtivo seria apenas o início de uma história capaz de desafiar a guerra, o ódio e até mesmo a morte. O inverno alemão se tornava cada vez mais rigoroso, cobrindo as ruas com um manto de neve e silêncio. As botas dos soldados ecoavam pelos paralelepípedos gelados, e o som distante de sirenes lembrava a todos que a guerra nunca dormia. Hans Brandt voltava à casa do general Krüger. Sua função no exército não era das mais gloriosas,
entregar relatórios, conduzir informações confidenciais, servir de ponte entre superiores. Uma rotina que, aos olhos de muitos, poderia parecer simples, mas em tempos de guerra, qualquer palavra carregada em papel poderia significar vidas poupadas ou condenadas. Ele já não via aquele serviço com a mesma indiferença de antes. Desde sua primeira visita àquela casa, sua mente insistia em retornar à imagem da jovem empregada de olhar suave. Não sabia seu nome, apenas que era chamada de Heide, mas o nome pouco importava diante da sensação que ele tivera. Como se tivesse tocado algo proibido e sagrado ao mesmo tempo. Naquela tarde, Hans entrou novamente no salão iluminado por grandes lustres. O general estava sentado, impaciente, aguardando suas instruções. Hans entregou-lhe os documentos, cumpriu seu papel com disciplina, mas seus olhos procuraram discretamente pela figura que tanto desejava reencontrar, e então a viu. Ela surgiu pela lateral, trazendo uma jarra de água. Estava com um vestido simples de cor clara, avental limpo e os cabelos presos como da primeira vez. Mas havia algo nela que parecia diferente. Talvez fosse a luz que se refletia em seus olhos, talvez fosse o modo como caminhava com leveza em meio à austeridade da casa. Hans a observava como quem contempla um segredo. Sarah, ou Heide, como era conhecida ali, também o percebeu. O coração acelerou em seu peito. Já havia aprendido com o tempo a esconder suas emoções atrás de uma máscara impenetrável, mas aquele soldado, com seus olhos azuis profundos, parecia capaz de enxergar além da máscara. Sentiu-se exposta, sentiu-se viva. Enquanto servia a água, seus dedos tremiam levemente. Hans notou, mas não disse nada. Em silêncio, limitou-se a segurar a taça que ela lhe oferecia, e por um instante, seus dedos se tocaram. O contato foi breve, quase imperceptível para qualquer outro, mas suficiente para que ambos sentissem uma chama acender por dentro. Hans baixou os olhos, escondendo um suspiro contido. Sarah afastou-se rapidamente, temendo que alguém pudesse notar o que, para ela, já parecia perigoso demais, a aproximação de um soldado alemão. Depois da reunião, Hans permaneceu no salão, aparentemente distraído com alguns papéis, apenas para prolongar sua presença. E quando o general foi chamado por outro oficial, Hans se viu sozinho. Sarah entrou para recolher as taças e, por um momento, o silêncio os envolveu. Ele a observou com atenção. Não ousou falar, pois sabia que qualquer palavra poderia soar como intromissão. Mas em seus olhos havia uma pergunta muda, um interesse contido. Sarah, sentindo aquele olhar, manteve a cabeça baixa, mas não resistiu a erguer os olhos por um instante. E naquele breve cruzar de olhares, estava dito o que nenhum dos dois ousava pronunciar. Hans saiu daquela casa com a sensação de que carregava um segredo consigo, ainda que não soubesse qual. Sarah, por sua vez, sentiu que acabara de abrir uma porta para algo que poderia tanto salvá-la quanto destruí-la. Do lado de fora, a neve caía silenciosa. Do lado de dentro, duas almas começavam a se reconhecer em meio à guerra. O tempo em meio à guerra parecia sempre arrastar-se. Cada dia era uma repetição de ordens, medo e silêncio. Mas para Hans, a rotina começou a ganhar um ritmo diferente. Toda vez que recebia uma nova ordem de levar relatórios à casa do general Krüger, algo dentro dele se agitava. Era como se sua disciplina militar fosse posta à prova não no campo de batalha, mas naquele salão frio onde uma jovem de olhar doce servia taças de vinho e copos d'água. Nos primeiros dias, Hans tentou convencer a si mesmo de que era apenas uma distração. Afinal, soldados não podiam se dar ao luxo de sentimentos, mas o coração não entendia de regras. Cada vez que pensava nela, lembrava-se dos dedos que tocaram os seus por um instante, do olhar tímido que parecia carregado de segredos. Sarah, por outro lado, vivia em conflito constante. Cada vez que Hans aparecia, sentia o coração acelerar de uma forma que a assustava. Não podia se permitir aquilo. Ela sabia o risco que corria. O nome Heide era sua máscara, sua sobrevivência. Por trás dela, escondia-se Sarah Rosenfeld,
a judia que jamais poderia ser descoberta. E ainda assim, quando o via, quando sentia aqueles olhos fixos nela, algo dentro dela insistia em florescer, mesmo em meio ao inverno mais cruel. Hans passou a procurar desculpas para prolongar suas visitas. Um relatório que poderia ser entregue em minutos, ele estendia em conversas com o general. Uma ordem simples se tornava um pretexto para permanecer mais tempo no salão, apenas para observar, em silêncio, os movimentos delicados de Heidi. Os olhares começaram a se repetir. Pequenos encontros de olhos no meio da formalidade. Silêncios que, para os outros, não tinham importância, mas para eles eram carregados de significados. Uma tarde, enquanto o general se ausentava momentaneamente da sala, Hans permaneceu sentado, fingindo revisar alguns papéis. Sarah entrou para arrumar a mesa. Seus passos eram contidos, como sempre, mas Hans percebeu que ela hesitava em se aproximar. Ele ergueu os olhos e a encontrou. E naquele instante ambos ficaram imóveis. Não houve palavra, apenas o encontro de dois mundos nos olhos. Hans percebeu que havia algo de diferente nela. Não era apenas beleza, havia uma profundidade que ele não encontrava em ninguém mais. Como se aquela mulher escondesse dentro de si uma história inteira. Um peso invisível que a tornava ainda mais fascinante. Sarah, ao sentir o olhar dele, desviou os olhos rapidamente. Mas tarde demais, a chama já havia se acendido, e ao sair do salão, sentiu as lágrimas ameaçando cair. Não de tristeza, mas de medo. Medo de desejar o impossível. Hans, naquela noite, voltou para o alojamento do exército com o coração inquieto. Pela primeira vez em muito tempo, não conseguia dormir. O rosto dela voltava sempre à sua mente, e junto com ele, uma pergunta que o atormentava. Quem era, de verdade, aquela mulher que servia em silêncio? Ele não sabia ainda que a resposta o colocaria diante da escolha mais difícil de sua vida. As semanas seguintes pareceram um jogo silencioso entre dois mundos. Hans, sempre que podia, encontrava pretextos para estar na casa do general Krüger. E Sarah, sob o disfarce de Heidi, vivia entre o medo e a esperança, cada vez que o via atravessar a porta com seu uniforme impecável. Ela sabia que não podia permitir que aquele soldado se aproximasse demais. Sua vida dependia do segredo que carregava. Um nome falso, uma identidade inventada. Heidi era apenas uma sombra que a mantinha viva. Mas Sarah, a verdadeira, a judia que perdera família e lar, essa permanecia escondida no fundo de sua alma. Hans, no entanto, tinha olhos atentos demais para não notar. Um dia, ao chegar mais cedo do que o esperado, encontrou Sarah sozinha no corredor, ajoelhada enquanto recolhia algumas peças de prata que caíram de uma bandeja. O sol da manhã atravessava a janela e iluminava seu rosto. Ela parecia alheia à sua presença, e por um instante deixou escapar algo raro. Cantarolava baixinho uma melodia suave em uma língua que Hans não reconhecia de imediato. Ele parou em silêncio, observando. Havia naquela melodia uma tristeza profunda, como se cada nota fosse um lamento escondido. Sarah, ao perceber que não estava sozinha, interrompeu-se bruscamente. Baixou os olhos, levantou-se rapidamente e fez uma reverência contida. Hans, disfarçando a surpresa, apenas assentiu e seguiu adiante. Mas em seu coração algo se agitava. Aquela canção não soava alemã. Dias depois, em outra visita, ele a encontrou no jardim interno da casa, recolhendo flores secas. Aproximou-se discretamente e, antes que ela o percebesse, notou algo em sua mão. Um pequeno medalhão dourado, escondido sob o avental. Por um instante, a corrente escapou do tecido, deixando à mostra um símbolo gravado na tampa, a estrela de Davi. Sarah, ao perceber o olhar dele sobre o medalhão, empalideceu. Escondeu-o rapidamente sob as roupas, como se pudesse apagar o que ele acabara de ver. Seus olhos encheram-se de pânico. Hans não disse nada. Apenas desviou o olhar, fingindo não ter notado, mas dentro dele o choque foi imediato. Aquela estrela, aquele símbolo proibido. Naquela noite, em seu alojamento, Hans refletiu em silêncio.
Tudo começava a fazer sentido. A canção em língua estranha, o silêncio que ela mantinha sobre seu passado, o medo constante em seus olhos. Hyde não era Hyde. Ela escondia algo muito maior. E ele se viu diante de um dilema cruel. A verdade que se insinuava diante de seus olhos poderia condená-la para sempre. Hans fechou os punhos, sentindo o coração bater pesado. Em meio à brutalidade da guerra, havia encontrado um segredo que poderia destruir a vida dela. Mas mais forte do que a revelação era o sentimento que já o dominava. A certeza de que não importava quem ela fosse, ele não permitiria que nada lhe acontecesse. Sarah, em sua solidão naquela noite, chorou silenciosamente. Sabia que Hans tinha visto. Sabia que, de alguma forma, sua fachada começava a ruir. E temia que, a qualquer momento, ele a denunciasse. Mas também havia algo em seu coração que insistia em acreditar. O olhar dele não era de acusação. Era de dor. Era de alguém que, talvez, estivesse disposto a proteger seu segredo. E assim, entre o medo e a esperança, nascia o fio invisível que os uniria para sempre. Hans já não era o mesmo desde que vira o medalhão escondido sob o avental dela. A imagem da estrela de Davi não saía de sua mente, repetindo-se como um chamado. Cada detalhe agora ganhava novo sentido. O silêncio, a tristeza no olhar, a canção misteriosa, tudo gritava dentro dele uma verdade que ele temia confirmar. Nos dias seguintes, sua disciplina militar tornou-se uma máscara pesada. Cumpria suas ordens, respondia aos superiores, mas sua mente estava distante. O exército exigia dele obediência cega, mas seu coração clamava por respostas. Era noite quando decidiu retornar discretamente à casa do general. Usou como pretexto uma mensagem urgente, mas no fundo sabia que o que o movia era outra coisa, a necessidade de vê-la, de confirmar o que já intuía. O casarão estava silencioso, quase adormecido. As luzes dos corredores iluminavam apenas o suficiente para revelar sombras. Hans caminhou firme, mas com passos controlados, até que a encontrou no fundo da cozinha, recolhendo utensílios. Sarah se assustou ao vê-lo àquela hora. Seu coração disparou. No reflexo metálico de uma panela, ela viu o uniforme dele e sentiu o pavor subir-lhe à garganta. Seria aquele o momento em que ele a denunciaria? Hans, no entanto, não trazia dureza nos olhos. Aproximou-se lentamente e sua voz saiu baixa, carregada de emoção contida. "Não é Hyde, não é?" Sarah congelou. A bandeja escorregou de suas mãos e caiu no chão, o barulho metálico ecoando no silêncio da cozinha. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não respondeu. Apenas respirava com dificuldade, como se fosse impossível manter o disfarce. Hans, com um aperto no coração, deu mais um passo. "Eu vi o medalhão, a estrela. Eu sei quem você é." Sarah levou a mão ao peito, como se pudesse esconder de novo aquilo que já fora revelado. Suas lágrimas caíram livres e, finalmente, sua voz, frágil e quebrada, rompeu o silêncio. "Meu nome é Sarah. Sarah Rosenfeld." Ao dizer, parecia confessar um crime imperdoável. Seus ombros tremiam e os soluços ameaçavam sufocá-la. Esperava que ele a agarrasse, que chamasse os guardas, que a entregasse à morte. Mas não foi isso que aconteceu. Hans sentiu o peso da revelação atravessar sua alma. Por um instante, fechou os olhos, como se também fosse ele quem estivesse despido diante da verdade. Quando os abriu, havia lágrimas represadas em seu olhar. Ele se aproximou, devagar até estar diante dela. E então, em um gesto inesperado, levou a mão até o rosto de Sarah, enxugando-lhe as lágrimas com a ponta dos dedos. "Tio Sarah," ele repetiu o nome quase como se fosse sagrado. "Eu não vou deixar ninguém tocar em você." As palavras romperam a barragem dentro dela. Sarah caiu em prantos e Hans a puxou contra o peito, envolvendo-a em seus braços fortes. Ela chorava como alguém que carregava o peso do medo há tempo demais e agora, finalmente, encontrava refúgio. Hans, com o coração apertado, também deixou as lágrimas caírem em silêncio. A guerra roubara-lhe a fé em muitas coisas, mas ali, naquele instante,
compreendeu que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Do lado de fora, a neve cobria o mundo com seu manto branco. Do lado de dentro, dois corações se uniam em um segredo perigoso, selado por lágrimas e promessas silenciosas. Naquele abraço, nascia uma decisão. Hans jamais deixaria que Sarah fosse levada. A partir daquela noite na cozinha, nada mais foi o mesmo. O segredo que antes sufocava Sarah agora era compartilhado, dividido em dois corações que carregavam juntos o peso da guerra. Ainda assim, o medo não desaparecia. Pelo contrário, intensificava-se, porque agora havia algo ainda mais valioso a perder, o sentimento que nascia entre eles. Hans deixou a casa do general com o coração em chamas. Não dormiu naquela noite. Reviu em sua mente o rosto de Sarah, suas lágrimas, a fragilidade de quem viveu escondida por tempo demais. Seu nome verdadeiro ecoava em sua memória como um juramento. Sarah, não mais Heide, a sombra, mas Sarah, a mulher que agora ele queria proteger acima de tudo. Para Sarah, os dias que se seguiram foram de tensão e esperança misturadas. Cada vez que ouvia o som das botas militares pelo corredor, seu coração disparava. Não sabia se seria Hans quem entraria ou outro soldado que poderia arruinar seu disfarce. Mas quando ele aparecia, mesmo que em silêncio, ela sentia uma força estranha, uma segurança que nunca antes tivera. Os encontros tornaram-se frequentes, ainda que disfarçados, sempre no limite da cautela, sempre à sombra de olhares alheios. No salão, trocavam olhares que pareciam durar uma eternidade. Na cozinha, quando o general se recolhia, Hans surgia discretamente apenas para vê-la por alguns instantes. Não havia necessidade de palavras. Bastava a presença. Bastava o gesto simples de ele deixar uma rosa sobre a mesa do jardim, onde sabia que ela passaria, ou de Sarah costurar discretamente uma faixa no uniforme dele, como se fosse apenas reparo, mas na verdade fosse um sinal silencioso de cuidado. Houve uma noite em que o destino lhes concedeu alguns minutos preciosos. O casarão estava em silêncio, e Sarah, terminando suas tarefas, foi até o jardim interno. O frio da madrugada cortava o ar, e ela puxou o xale para se proteger. Foi então que percebeu uma sombra próxima à fonte. Hans estava lá, à espera. Ela parou, hesitando. O coração pulsava descompassado. Ele deu um passo à frente, com a mesma calma de sempre, mas seus olhos denunciavam a intensidade do que sentia. Não deveria estar aqui, Sarah murmurou quase sem voz. Hans se aproximou mais um pouco. O silêncio da noite envolvia os dois, e até o vento parecia suspenso, como cúmplice daquele instante. Eu sei, respondeu ele, baixo. Mas eu precisava ver você. Os olhos de Sarah marejaram. Era tão perigoso, tão insensato, mas ao mesmo tempo tão inevitável. Hans ergueu a mão devagar e tocou o rosto dela, como se fosse feito de porcelana frágil. Ela fechou os olhos, permitindo-se aquele instante. Prometa que não vai desistir, ele disse, a voz embargada. Prometa que vai lutar para sobreviver. Eu estarei ao seu lado. Sarah deixou escapar um soluço contido. Segurou a mão dele contra seu rosto e respondeu quase em sussurro. E você promete que não vai me entregar? Hans apertou a mão dela suavemente, fitando seus olhos como se fosse jurar diante da eternidade. Eu daria minha vida antes de deixar que lhe fizessem mal. Foi então que o silêncio se encheu de algo novo. Uma promessa em silêncio, selada não por documentos, mas por olhares e pela certeza de que dali em diante o destino deles estava entrelaçado. A guerra ainda rugia lá fora, mas ali, no meio do frio e da escuridão, nascia algo mais forte do que o medo, O inverno continuava implacável e a guerra cada vez mais cruel. Dentro da casa do general Kruger, a ordem e a disciplina eram mantidas com mão de ferro. Nada passava despercebido por ele, nem mesmo os detalhes mais banais. Era um homem desconfiado por natureza, acostumado a lidar com traições e segredos. Nos últimos dias, Kruger começara a notar algo estranho. O jovem soldado Hans Brandt parecia frequente demais em suas visitas.
Embora tivesse funções legítimas, o tempo que passava na residência era maior do que o necessário. E, discretamente, seus olhos se desviavam para onde não deveriam, a jovem empregada. Sarah sentia a tensão crescer. O olhar severo do general por vezes se detinha sobre ela, como se pudesse enxergar além de sua máscara de Hyde, e isso a aterrorizava. Bastaria uma mínima suspeita para que sua vida fosse destruída em um instante. Hans também percebia o perigo, mas quanto mais crescia o risco, mais forte se tornava sua determinação. E junto dela, um desejo que já não conseguia conter, o de tocar verdadeiramente os lábios daquela mulher que o havia transformado. Naquela noite, após o jantar, a casa repousava em silêncio. O general havia se recolhido cedo, exausto de longas reuniões. Sarah caminhava pelo corredor com uma lamparina, indo guardar utensílios. Hans, que ainda permanecia ali sob o pretexto de revisar relatórios, aproximou-se em passos silenciosos. Quando ela entrou no pequeno depósito dos fundos, ele a seguiu fechando a porta atrás de si. Sarah se virou assustada, mas antes que pudesse falar, Hans levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. O coração dela disparou. O espaço estreito do depósito, iluminado apenas pela luz bruxuleante da lamparina, fazia o ar parecer denso, quase proibido. Se o general descobrir, ela murmurou em voz baixa, com os olhos marejados de medo. Hans se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Eu não me importo. Preciso de você, Sarah. O som de seu nome verdadeiro nos lábios dele foi como um choque. Sarah tremeu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Hans, isso é errado. É perigoso demais. Ele ergueu a mão e tocou seu rosto com delicadeza, como quem segura algo sagrado. Nada é mais perigoso do que o que já vivemos todos os dias. Mas isso é o que me mantém vivo. Sarah não conseguiu resistir. O peso de tantos silêncios, tantos olhares contidos, quebrou-se em um instante. As lágrimas rolaram e ela deixou escapar um suspiro. Hans, então, inclinou-se lentamente, como se desse a ela a chance de recusar, mas Sarah não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo profundo, desesperado, carregado de medo e paixão. Era como se ambos soubessem que podiam ser descobertos a qualquer momento, mas ainda assim não pudessem mais negar o que sentiam. Hans a segurou firme pela cintura, trazendo-a contra si, enquanto Sarah, tremendo, agarrou-se ao uniforme dele como se fosse sua única âncora. O mundo inteiro parecia ter desaparecido. Não havia guerra, não havia perigo, não havia diferença de povos ou religiões. Havia apenas os dois unidos em um amor impossível que naquele instante se tornava mais real do que tudo. Quando enfim se afastaram, suas testas permaneceram coladas. Ambos respiravam ofegantes, e Sarah, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Se nos pegarem, estaremos mortos. Hans acariciou-lhe os cabelos e respondeu com voz firme: Então que seja, mas eu não vou viver sem você. Do lado de fora, um ruído distante ecoou pelo corredor. O coração de Sarah gelou. Hans abriu a porta discretamente, certificando-se de que ninguém se aproximava, mas a sombra da suspeita já pairava sobre eles. O general não era cego, e em breve a desconfiança se tornaria ameaça real. A verdade revelada. Os dias que se seguiram ao beijo proibido foram carregados de tensão. Hans e Sarah se viam às escondidas, trocando olhares furtivos e toques disfarçados nos corredores. Mas a sombra do general Kruger os rondava, cada vez mais atenta. O general era um homem astuto demais para ignorar sinais. Começara a reparar nos olhares demorados, nos sussurros abafados e até no rubor súbito no rosto de sua criada quando Hans se aproximava. A desconfiança já não era apenas uma semente, era uma certeza crescente. Na noite em que tudo veio à tona, a atmosfera da casa estava pesada. O general retornara de uma reunião irritado, seus passos ecoando duros pelo assoalho. Hans estava ali, revisando documentos, enquanto Sarah recolhia a louça. De repente, Kruger entrou na cozinha.
e seus olhos de águia se estreitaram ao flagrar algo revelador. O leve roçar das mãos entre Hans e Sarah, rápido, mas suficiente para denunciar. O silêncio cortante que se seguiu foi pior que qualquer grito. "Então é isso?" murmurou o general, sua voz grave e ameaçadora, um soldado da Wehrmacht manchando-se com uma judia disfarçada. Sarah empalideceu. O mundo pareceu desmoronar. Hans se colocou imediatamente diante dela como um escudo humano. "General, ela não é sua inimiga", respondeu com firmeza. "Seus olhos veem traição, mas eu vejo uma vida que merece ser salva." Krüger não hesitou. Sacou a pistola apontando direto para Sarah. O sangue de Hans ferveu. "Afaste-se, Brandt, antes que eu atire nos dois." Num impulso desesperado, Hans avançou, empurrando a arma para cima. O disparo ecoou pelo cômodo, quebrando pratos e espalhando estilhaços. Sarah gritou. O general caiu para trás, mas não ferido, apenas tomado pela fúria. Hans agarrou a mão de Sarah. "Agora!" ordenou, puxando-a para fora da cozinha. Eles correram pelos corredores estreitos, ouvindo atrás de si o brado do general chamando pelos guardas. As botas pesadas começaram a ecoar no casarão. A caçada havia começado. Hans conduziu Sarah até os fundos da casa, onde já tinha preparado em segredo uma rota de fuga. Um carro militar roubado estava escondido sob lonas. O vento cortante da noite os atingiu e o cheiro da pólvora do disparo ainda impregnava suas roupas. "Hans, ele nunca vai nos deixar em paz." Sarah chorava, agarrada ao braço dele. "Então fugiremos da Alemanha. Vamos cruzar a fronteira, custe o que custar. Eu não vou deixar que o mundo a destrua." O motor roncou alto, quebrando o silêncio da madrugada. À distância, os soldados já surgiam correndo com armas em punho. Hans acelerou e o carro disparou pela estrada escura, com os faróis apagados para não chamar atenção. Atrás deles, o general Krüger, ensandecido, jurava caçá-los até o fim do mundo. Hans sabia que a fuga seria apenas o começo. As fronteiras estavam vigiadas, e qualquer deslize significaria prisão ou morte. Mas, enquanto mantinha Sarah junto de si, com a mão dela entrelaçada à sua, havia apenas uma certeza: não voltariam atrás. A guerra agora não era apenas contra um inimigo, mas contra um sistema inteiro, e a chama daquele amor proibido se tornava a única arma pela qual valia a pena a luta. O carro avançava veloz pelas estradas desertas, devorando quilômetros em meio à escuridão. O vento frio cortava o rosto de Hans, mas o que mais o inquietava eram os faróis, que de tempos em tempos surgiam no horizonte, anunciando patrulhas. Sarah estava encolhida ao lado dele, as mãos trêmulas entrelaçadas às dele. Seus olhos estavam vermelhos de choro, mas firmes, como se já não tivesse mais lágrimas para derramar. "Eles vão nos pegar", murmurou, com a voz embargada. Hans apertou sua mão. "Não, não enquanto eu respirar. Você vai sair daqui, Sarah. Vou te levar até a fronteira, nem que seja a última coisa que eu faça." A estrada parecia não ter fim. Em alguns pontos, tochas iluminavam barricadas improvisadas, onde soldados verificavam documentos. Hans diminuiu a velocidade e desviou por caminhos secundários, usando trilhas de terra que conhecia de missões anteriores. O coração de Sarah martelava no peito a cada curva. Cada sombra entre as árvores parecia esconder homens armados prontos para atirar. O medo era constante, mas também havia um calor inexplicável. Estar ao lado de Hans, protegida por ele, dava-lhe a sensação de esperança. Pouco antes do amanhecer, eles chegaram a uma pequena vila. As casas estavam silenciosas e apenas o som distante de cães ecoava. Hans estacionou o carro atrás de um celeiro abandonado. "Precisamos descansar por um instante. Amanhã à noite a fronteira estará menos vigiada. É arriscado, mas teremos uma chance." Sarah se aninhou em seus braços. Era a primeira vez desde a revelação que eles tinham um momento de calma. O silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar das árvores e pela respiração acelerada dos dois. Hans ergueu o rosto dela, iluminado apenas pela tênue luz da lua. Seus olhos claros se encontraram, carregados de medo e desejo. Sem dizer uma palavra,
ele inclinou-se e a beijou com intensidade. Um beijo desesperado, como se quisesse gravar aquele instante na eternidade, caso fosse o último. Sara correspondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Para ela, aquele beijo era mais do que paixão. Era a promessa de que ainda havia vida, ainda havia futuro. Mas a ilusão durou pouco. O latido dos cães cresceu, mais próximo. Gritos abafados ecoaram pela vila. Soldados estavam se aproximando. Hans se ergueu num salto, os olhos gelados de determinação. Eles nos rastrearam. Não podemos ficar mais um segundo aqui. Ele puxou Sara pela mão, correndo em meio à escuridão, deixando o carro para trás. O som das botas e dos cães os perseguia, mas havia apenas uma direção para seguir. O caminho até a Suíça, a promessa de liberdade. A fuga pela noite havia apenas começado. A noite estava gelada quando Hans e Sara atravessaram os campos silenciosos, correndo entre fileiras de árvores que se erguiam como sombras protetoras. O vento uivava, trazendo consigo o cheiro de neve fresca, prenúncio de que o inverno se aproximava com força. Atrás deles, os latidos dos cães e o eco das vozes dos soldados soavam cada vez mais próximos. Sara respirava com dificuldade, os pés afundando na terra úmida, mas não ousava parar. Hans segurava firme sua mão, guiando-a como se o caminho fosse parte de sua própria alma. Quando a primeira rajada de tiros cortou o silêncio da madrugada, Sara gritou instintivamente abaixando-se. Hans a puxou contra o tronco de uma árvore grossa, protegendo-a com o corpo. As balas ricochetearam na madeira, e o coração de ambos disparou. "Corra comigo. Não solte minha mão", murmurou Hans, o olhar fixo no horizonte. Eles voltaram a correr, agora em direção às colinas cobertas de neve que anunciavam a proximidade da fronteira. O frio queimava os pulmões, mas a esperança os mantinha em pé. Horas depois, quando a aurora começou a colorir o céu de cinza pálido, chegaram a uma clareira onde uma cerca de arame farpado cortava o terreno. Do outro lado, a liberdade, a Suíça. Hans retirou um alicate de dentro do casaco, parte de seu preparo silencioso para aquela fuga, e começou a cortar o arame, cada estalo metálico soando como um trovão no silêncio da manhã. Sara olhava em volta, apavorada, temendo que a qualquer instante surgissem soldados armados. De repente ouviu-se novamente o som de cães e passos apressados. Eles estavam sendo alcançados. Hans agarrou Sara pelos ombros, o olhar firme e intenso. "Se eu não conseguir passar-te, você vai. Prometa-me que não vai parar." "Não diga isso." Ela chorou, apertando as mãos dele. "Eu não vou sem você, Hans." Ele a beijou rapidamente, um beijo urgente, como uma despedida que não queria dar. Então, com um último golpe, o arame cedeu. Ele empurrou Sara para frente, fazendo-a atravessar primeiro. Os gritos dos soldados ecoaram atrás deles, armas erguidas. Hans passou logo em seguida, puxando-a com força. No instante em que alcançaram o lado livre, tiros dispararam, atingindo a neve ao redor, levantando nuvens brancas. Eles correram sem olhar para trás, descendo a colina. Sara tropeçava, mas Hans a erguia, carregando-a nos braços quando necessário. O frio queimava, mas a sensação era outra. Haviam cruzado a linha invisível que separava a prisão da liberdade. Ofegantes, caíram juntos sobre a neve, abraçados. Sara soluçava, escondendo o rosto no peito dele. Hans a apertou contra si, sentindo o calor frágil de seu corpo e a certeza de que faria qualquer coisa para mantê-la viva dali em diante. A guerra ainda rugia ao longe, mas ali, naquela fronteira coberta de neve, nascia algo que nenhum exército poderia deter. O amor deles havia vencido a morte. A travessia havia ficado para trás. Os dias de fuga e silêncio deram lugar a manhãs tranquilas, em uma pequena vila suíça cercada por montanhas majestosas e campos verdes que floresciam com a chegada da primavera. Hans alugou uma modesta casa de madeira nos arredores da vila, com uma varanda que dava vista para os Alpes. Ali, cada dia era um presente, um milagre de liberdade. Sara, enfim podendo viver sob seu verdadeiro nome, encontrou paz em sua vocação.
passou a dar aulas para as crianças do vilarejo. Sua doçura, que antes precisava ser escondida atrás de um disfarce, agora era a luz que iluminava a vida de todos ao redor. Os pequenos a chamavam de Fräulein Sarah, e ela sorria sentindo-se completa. Hans, por sua vez, dedicou-se à terra. Comprou um pedaço de campo fértil, onde passou a cultivar trigo e criar animais. Depois de anos de ordens e obediência, a vida simples do campo lhe trouxe uma liberdade que jamais imaginara. Ao final de cada tarde, ele voltava para casa com as mãos marcadas pelo trabalho, mas o coração leve, porque sabia que Sarah o esperava na porta com o mesmo sorriso que um dia o salvara da escuridão. O amor deles floresceu como as estações que passavam. Casaram-se na pequena igreja da vila, em uma cerimônia simples, com flores brancas e um sino que ecoou pelas montanhas. Sarah usava um vestido singelo, mas em seus olhos brilhava algo mais valioso que qualquer joia. A certeza de estar vivendo um sonho que sobrevivera à guerra. Os anos trouxeram frutos. Vieram os filhos que correram livres pelos campos, misturando risadas ao vento. A casa que antes era silenciosa transformou-se em um lar cheio de vida, com o cheiro de pão fresco que Sarah preparava e o barulho das ferramentas de Hans no celeiro. Às vezes, quando o sol se punha atrás das montanhas, Hans e Sarah caminhavam juntos pelo campo de mãos dadas. Ele olhava para ela e, mesmo depois de tanto tempo, sentia o mesmo impacto que naquela primeira vez em que a vira servir à mesa do general. "Você é meu milagre, Sarah", murmurava ele. Ela sorria, repousando a cabeça em seu ombro. "E você, Hans, é minha liberdade." O passado se tornara apenas memória distante, o futuro um horizonte sereno. E no presente havia apenas o amor deles, eterno, inabalável, maior que a guerra que um dia tentara separá-los.